assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Amém. Glórias ao Senhor, igreja. Todos nós sabemos e conhecemos esse relato. O Jairo, chefe da sinagoga, fizeram um pedido a Jesus, encarecido, dizendo que sua filha estava muito enferma mesmo. E ele então, Jairo, ficou na espera, acompanhando então a cura, e com muita sabedoria a faz confessar, a induz a confessar que tocara no mestre, para que ela então testemunhasse às multidões que ali estavam o milagre que se processou nela, que aconteceu com ela. Isso então durou um certo tempo, do pedido de Jairo para que Jesus fosse à sua casa, ao momento em que a mulher interceptou, passou na frente e tocou em Jesus, transcorreram algumas horas, talvez alguns no mínimo minutos, e aconteceu algo tremendo, que é o que está nessa leitura que eu e pastor Gabriel já lemos. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Muito bem, preste bem atenção agora, amados irmãos, nessa palavra. Essa palavra é uma palavra realista, fatídica, fria, real. Não incomodes mais o mestre. A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Então, foi uma voz, foi um som, foi uma expressão real. Acontecer, a garota, estava morta. E então, diante dessa voz, o chefe da sinagoga, Jairo, deve ter ficado, com certeza ficou arrasado, ficou sem entender. Primeiro ele pediu a Jesus que a fosse curar, o Senhor assentiu, o Senhor afirmou, o Senhor confirmou que iria com ele. De repente vem uma mulher hemorrágica, entra na fila, fura a fila, como se diria aqui, recebe a bênção, e de repente nesse momento vem o pessoal e diz: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Repito, voz realista, voz fatídica, voz calculista, voz exata. Aconteceu aquilo. O Senhor estava ali e Jairo ficou sem responder. Mas só uma voz, no versículo 50, uma voz tremenda. Mas Jesus, ouvindo, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Essa palavra aqui, salva, se você for para a visão do termo, que é esse mesmo original, esse termo significa salvação da alma. Não é a salvação de uma simples cura. Então nós entendemos, e pela palavra e pelo contexto bíblico, que Jesus estava dizendo a ele: olha, tua filha não vai morrer de véspera, tua filha não vai morrer em vão. Aí entendo a palavra, todo o contexto. Nela se cumprirão as bênçãos do Senhor, e ela não morrerá antes que veja se completar nela as bênçãos do Senhor. Mas o Senhor Jesus estava incluindo nesse termo, ela será salva, também da morte física, daquele momento horrível que se acometera sobre ela. Mas nessa noite, dentro desse texto, eu pego mais uma palavra que se encontra em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido. Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles sem sentido.
porém nenhum deles tem sentido. Toda voz expressa um som, todo som expressa uma mensagem, todos os tipos ou tipo de vozes no singular, também o tipo, esse tipo, ou esses tipos, eles têm um sentido, eles carregam um sentido. E nesse momento o sentido fatídico, o sentido realista, o sentido de impacto foi esse: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. A pergunta é simples e a resposta é idem. Essa voz incomodou Lázaro, incomodou Jairo? Não, irmãos. Amém? Já pensou? Você está indo atrás da cura de sua filha, acontece o fato, e alguém vem e diz, olha, tua filha está morta. Não incomodes mais a igreja, não incomoda mais lá a direção, a liderança, não incomoda mais o mestre Jesus. Acabou, tua filha morreu, não incomodes mais. Esse tipo de voz traz uma mensagem de desalento. Apesar de realista, claro, toda a realidade é chocante, ela impactou. Jairo não teve como falar nada. Tanto que Jesus intercepta, Jesus se adianta e diz, olha, que coisa linda, não temas, crê somente, e ela será salva. Amém, amados? Então, dois tipos de vozes aqui. Uma voz desalentadora, uma voz realista, uma voz fria, uma voz calculista, uma voz de impacto e outra voz de esperança. No meio da incredulidade, no meio do choque, no meio do susto, no meio do impacto, Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Muito bem, repito, voz de esperança, voz de alento. Com certeza, nesse momento, o Jairo recobrou a esperança do momento em que, pela primeira vez, ele pediu do mestre que fosse à sua casa. O mestre saiu andando com ele, a multidão seguindo. Veio a mulher e interceptou. Nessa interceptação, houve uma perda de tempo aparente, e veio a notícia, não incomodes mais o mestre, tua filha morreu. Para com esse incômodo. E de repente a voz vem e diz, não temas, crê somente, porque ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim, o pai e a mãe da menina. Tendo chegado na casa de Jairo, amados, Jesus não permitiu, foi Jesus. Imagine que vieram pessoas querendo entrar, imagina que vieram pessoas da vizinhança também, até aqueles que disseram e continuaram juntos com o Senhor, que vieram às pressas, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta, estavam indo. Mas há um momento em que Jesus dá uma ordem, não só vamos entrar, eu, Pedro, Tiago, o pai e a mãe da menina. Então Jesus vai entrar com Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da moça, da garota, da menina. Ele não permite que a incredulidade, que a curiosidade, que o sensacionalismo, até porque se riam dele. Leia e você vai ver aqui no 53, e riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Então, nesse momento, Jesus não para lá. Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. Ele chamou os crédulos, aqueles que o acompanhavam, seus discípulos, e o pai e a mãe que com certeza queriam o resgate da filha. Queriam ver o milagre que aconteceria com a filha. Então, ele entra com esses que tinham confiança, com esses que criam no que ele estava falando. Jairo, que fora atrás dele, que pediu com fé, que pacientemente o seguiu, esperou a mulher hemorrágica ser curada, viu aquela voz de desalento, aquele tipo de voz que acabou com ele, mas viu um segundo tipo de voz, a voz da esperança, a voz da fé. Então ele para,
não dá um... Repara que ele ficou calado o tempo todo, irmãos. Chegou em casa, Jesus, vem tu, tua mulher, Pedro, Tiago e João. Nessa noite, nós extraímos daqui uma lição muito grande, irmãos. Cuidado, todos nós como famílias, devemos ter cuidado com o tipo de vozes que nós temos ouvido. Voz de morte, voz de maldição, voz de desesperança, voz de desalento. Essas vozes geram uma reação lógica. Toda ação corresponde a uma reação. E essa reação foi tão impactante que Jairo não deu um pio. Jairo ficou estarrecido, minha filha morreu. E aí esse mestre ia comigo? Será que ele não sabia, conjecturando, amados, que ela ia morrer? Então, nessa noite, duas lições nós extraímos aqui. A primeira, muito cuidado com o tipo de voz que ouvimos. Não devemos nos deixar levar pela voz de maldição, pela voz de morte, pela voz do terror. Devemos nos deixar guiar pela voz da esperança. Lamentações 3:21, todos nós conhecemos, diz o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A palavra de Deus diz que nós não devemos ocupar o pensamento com coisas que não edificam, com coisas que são malignas. Nós devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que é puro, com tudo que é louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo de boa fama, enfim, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Esse texto, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, de Lamentações 3:21, é um texto que nos ensina a ocuparmos a mente com o que dá esperança, com o que é construtivo, com o que é edificante. Então, nesse momento, o tipo de voz que veio ao encontro de Jairo era realista. Não era mentira não, irmãos. Era real, era fato. Mas o termo não incomodes mais o mestre foi uma sentença. Jesus não estava se sentindo incomodado. Jesus, de forma alguma, como Emmanuel, como Deus conosco, humanizado, jamais ficaria incomodado. A missão dele era essa. O amor pelas almas dele era esse amor divino. E ele jamais se sentiria incomodado. Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Nós já entendemos. Preste bem atenção. Há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles sem sentido. E nós já lemos isso em 1 Coríntios 14, 10. Em Efésios, é um texto maravilhoso, que versa sobre a salvação, mas tem uma lição maravilhosa aqui para a família. Efésios capítulo 5. De 13 ao 14. Muito conhecida essa palavra. Efésios 5, do 13 ao 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. O Senhor estava tratando aqui, através da vida do apóstolo Paulo, dos frutos, ou do fruto da luz, e dos frutos das obras das trevas, e de repente ele diz algo tremendo, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, aparecem, porque tudo que se manifesta é luz. A luz em si mesmo é a manifestação da verdade. A luz em si mesmo manifesta, mostra, e não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Então, nesse momento, aqui o que nós temos é a seguinte visão: Deus dá vida ao que está adormecido. Lembrem-se de que se riam de Jesus,
porque pensavam e diziam, ela já está morta. Mas o que foi que Jesus disse? Não, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Aquela morte não foi para o inferno, foi para a glória do Senhor. E o Senhor diz, não, ela apenas dorme. Então o que nós extraímos daqui? Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, olha lá, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Outra coisa linda aqui, que nós vamos entrar diretamente, você vai auferir frutos para o seu relacionamento, é esse aqui, queridos, olha lá. Levanta-te, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre e Cristo te iluminará. Então, para lá. Nós dormíamos? Sim. Estávamos adormecidos para Deus. Não tínhamos vida para com Deus, estávamos adormecidos. Nós tínhamos vida para as obras da carne no mundo. Por isso, como tal, estávamos separados, mortos para Deus. No dia que provares, certamente morrerás. E o homem morreu, separou-se de Deus, ficou amnético de Deus, ficou fora do convívio com Deus. Mas para o Senhor, ele dorme. Não, ela não está morta, ela dorme. Então, amados, nessa noite, vamos pegar esse texto para dizer assim para você, para nós. Deus dá vida ao que está adormecido. Não deixe as más notícias matarem o que está adormecido. Talvez não seja o caso da maioria dos amados casais que aqui estão, da maioria das famílias que aqui estão, e louvamos a Deus por isso, porque com certeza não é mesmo. Mas, amados, as más notícias vêm através de vozes. As más notícias, elas vêm matar o que está adormecido. O que está adormecido pode acordar. O que está adormecido pode despertar. Porém, preste bem atenção. Qual a voz que você, Afrânio, qual a voz, igreja, que nós estamos ouvindo com maior frequência? Quando eu digo ouvindo, é dando crédito. Porque você pode ouvir alguma coisa, irmão, e deletar logo aqui, ó. Essa é a luta da mente. É você filtrar, pegar aquilo, algemar em Cristo e jogar no lixo. E não deixar aquilo jamais ocupar o teu, meu, nosso pensamento. Mas qual a voz que você está ouvindo? A voz do terror? A voz da morte? Ou a voz da vida, da esperança, da bênção? Então, essa visão é importante que tenhamos. Olha aqui, o passado de todos nós, né? Fomos ímpios, um dia cada um de nós teve que aceitar, até aquele que porventura, e alguns nasceram no lar evangélico, tem um momento que essa pessoa, essa criança, tem que aceitar Jesus. Repare bem, todos nós, preste bem atenção, tivemos um passado. E o passado nos traz vozes de terror, nos traz vozes que nos tornam estáticos, entorpecidos, parados, e você, com esse ouvir a voz do passado, ou a voz do diabo, ou a voz que não vem de Deus, você paralisa, você fica estático, e você, nesse momento de paralisia, você perde as bênçãos, os progressos e as oportunidades que Deus trará e dará para a sua vida. Até nos momentos, né, nos pequenos lapsos temporais, dias, meses, horas, você perde bênção. Você fica estático, você fica entorpecido, você para. E o Senhor diz então que nesse momento nós perdemos bênçãos, progressos espirituais e grandes oportunidades que Deus prepara para nossas vidas todos os dias,
todos os momentos, todas as horas, Deus está preparando bênçãos para nós, oportunidade para nós, irmãos. Foi por isso que quando Lázaro saiu ainda atado, eles colocavam o defunto na vertical, e Lázaro estava lá na pedra, lá dentro, quando o Senhor disse: Lázaro, vem para fora. Quando ele saiu, a primeira coisa que Jesus disse, qual foi? Desatai-o, liberem o camarada, para ele atuar, para ele agir, desatai-o. Lázaro estava momentaneamente adormecido, estático, paralisado. Desate as amarras, ande em nome de Jesus. Não deixe a morte assolar o teu futuro, igreja. Daqui a pouquinho é o nosso futuro, está chegando. Não deixe a morte assolar o teu futuro, alterar o teu relacionamento com Deus, alterar o teu relacionamento conjugal, alterar o teu relacionamento com a família. Às vezes a bomba, o terror explode dentro mesmo da tua casa, no teu lar, e você tem que ter muita visão, muita segurança para continuar caminhando com o Senhor. Desate as amarras, ande em nome de Jesus, não deixe a morte assolar o teu futuro, alterar o teu relacionamento com Deus, principalmente no teu relacionamento conjugal. A morte é uma prisão ao passado. A morte é uma prisão ao passado. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando o diabo reacende essa poeira, reacende esse passado, ele está tentando fazer o quê? Roubar, matar e destruir a tua fé, a tua comunhão com Deus. Não é você fisicamente logo não, senão tinha gente morrendo aí à toa. Não, é matar, roubar e destruir a tua comunhão com Deus, a tua fé com Deus, o teu relacionamento com Deus. É isso que ele quer matar, roubar e destruir. E se, claro, conseguir, para a eternidade, para o inferno. Então, meus amados, que nada disso altere o nosso relacionamento com Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Essa é uma norma, esse é um processo que é tremendo de Deus. Tudo que estiver te apavorando, te ocupando, medo, tensão, irmão, o que é que o Senhor diz? Eu não quero que isso fique na minha mente. Desocupa. Como dizem aí alguns, desaloja. Desaloja, o cara começa a falar relógio. Não, é para tirar de si esse peso. O passado nos traz vozes de terror. Repito, não andemos mais no passado. Falta de perdão. O que é a falta de perdão? E aqui, graças a Deus, irmãos, nessa visão, nós estamos pregando e de repente Deus fala muito profundamente com a gente, mas é uma área que eu e minha esposa, minha amada, a gente já tem tido vitória há longos e longos períodos, graças a Deus, que nós não temos esse problema de segurar falta de perdão. A falta de perdão, ela traz em si algo tremendo. Repare bem que é uma visão bíblica, mas que eu trago assim em miúdos para que você entenda. A falta de perdão é o apego doentio ao passado. Esse passado pode ser 3 horas, esse passado pode ser um dia, esse passado pode ser 1 ano, 2, 3, 4, 5. Esse passado pode ser um momento em que você não consegue perdoar, porque aquilo te magoou, aquilo te feriu, e você consegue alimentar aquilo e guardar aquilo por anos, por dias, por horas, por minutos. Então a falta de perdão é o apego doentio ao passado. E esse apego doentio ao passado te faz sair da presença de Deus, sair do presente da tua vida e viver lá onde o fato aconteceu. Me magoou, me feriu, me ofendeu, me diminuiu, me humilhou, e você fica andando anos, dias, horas, minutos com aquilo.
Você está perdendo vida, nós estamos, o nosso relacionamento está, e nós não devemos nos apegar ao passado. Esse apego ao passado gera adormecimento, gera morte, gera ausência de oportunidades, gera falta de presentes de Deus na tua vida, no teu relacionamento com Ele e com tua família. Então, amados do Senhor, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é o contrário disso? Não quero trazer à memória o que não me der esperança. Não vou alimentar o meu pensamento e ocupá-lo tendo um inquilino lá apegado ao passado, que não traz esperança, que não traz vida, que não traz luz. Então, nessa noite, o Senhor diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, amados, nessa noite, nós estamos dentro dessa visão. Não deixe que o seu passado reine, ocupe o seu pensamento a tal ponto que prejudique o teu relacionamento. Quando nós falamos assim, queridos, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com a família, porque são interligados, Não é isso a palavra de Deus diz? Que se eu tiver em rompimento com minha amada, o Senhor não vai responder às minhas orações. Então, quando nós estamos ministrando esse texto, essa palavra, nós estamos justamente mostrando o que Deus quer nos dizer. Vivamos, trazendo sempre à memória o que nos dá esperança. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, amados, num relacionamento, tudo que o diabo quer é destruir, porque ele sabe que destruído o relacionamento, automaticamente os cônjuges perdem a comunhão com Deus. Então, essa visão é peculiar ao diabo, de destruir. Então, ele traz vozes, tipos de vozes para te confundir, para te levar ao passado ou para te perturbar. Então, nessa noite, eu tenho convicção, eu tenho certeza que a morte é a ausência de oportunidades. A morte é a ausência de vida. A morte é a ausência de esperança. Então, não adormeça, não morra, ou seja, não separe-se de Deus, porque isso é perda de vida, isso é perda de relacionamento, isso é perda de esperança, e isso é o que faz a voz do terror. A Bíblia diz que as palavras têm poder de vida e de morte. Amados, nessa noite, essa breve palavra que o Senhor nos traz, é para que reflitamos tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, se algum louvor existe, se algo há que nós possamos ter e reter como bom, seja isso que ocupe o nosso pensamento. A guerra está na mente. E na mente, você em Cristo se torna vitorioso. Na mente. É por isso que os sábios, diz a palavra de Deus, os sábios, eles se dominam. Eles têm o domínio próprio. Eles têm esse dom, esse fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio. Não se deixam ocupar, não alugam a sua cabeça para nenhum tipo de inquilino que traga ódio, que traga terror, que traga desesperança, que traga falsidade, que traga mentira. Não deixe isso ocupar o seu pensamento. Só vai lhe fazer mal. Traga à memória o que lhe dá esperança. Para isso, nós temos que nos submeter à palavra. E a palavra, que é luz, o próprio Senhor Jesus é luz, ele vem e nos reprova. Olha que coisa linda, né? Disciplina, açoita. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque a luz
é a própria manifestação. O que acontece, meu irmão? O Espírito Santo, quando ele trata conosco, ele também nos exorta, ele também nos reprova, e nesse momento ele está trazendo a luz, ele reprova, não significa acusar, mas ele te mostra, para quê? Para que tu mesmo, eu mesmo, nós mesmos, nos examinemos e nos acertemos com ele, imediatamente. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero, em nome de Jesus, desejar a todas as famílias, a todos os casais, um relacionamento onde prevaleça a verdade da palavra de Deus, onde prevaleça a verdade, onde prevaleça o domínio próprio, onde prevaleça a submissão à luz. A luz, porque a luz, irmãos, manifesta quem somos. E nesse momento é bom nós termos intimidade com essa luz, intimidade com esse Jesus amado, com esse Espírito Santo, porque é Ele quem nos exorta, consola e edifica. Senhor Deus, que em nome de Jesus, nesses momentos em que nos aproximamos vertiginosamente da Tua vinda, do Teu arrebatamento, caminhamos, Pai, com dois extremos, a hora da nossa morte ou a hora do arrebatamento para nós. Então, Senhor, que tenhamos uma mente sábia, um coração sábio, que aprendamos, todos nós, nós todos, a sermos humildes, a orarmos, a Te buscarmos, a nos convertermos dos nossos maus caminhos e deixar que a luz esteja em nossa vida, e deixar que a luz reprove em nossa mente aquilo que não agrada a Deus, porque Deus manifesta. A Bíblia diz que a palavra tem poder, é como espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo do homem, dividindo juntas medulas, alma e espírito, e apta a discernir os propósitos mais íntimos, mais escondidos do coração humano. Pai, em nome de Jesus, ensina o Teu povo como tens feito, através das palavras que são ministradas aqui, em cada uma, Pai, Tu tratas um ângulo, e Tu vais assim formatando o Teu querer em nós. Por isso, Pai, exercita-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, que possamos aplaudir esse Rei,